Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que alegria estarmos na casa do Senhor para mais um culto de doutrina, culto de terça-feira, e eu quero já convidar a igreja para colocar-se de pés. Vamos começar este culto, como sempre fazendo, lendo a palavra de Deus. Lendo, meus irmãos, no texto sagrado, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 8 em diante. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 13. Glória a Deus pela sua palavra. Os irmãos, a leitura que eu falei aqui será na Nova Almeida atualizada, mas os irmãos leem nas suas versões. Aqueles que não tiverem Bíblia, acompanham conosco aqui no telão do culto. Todos os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus por esse texto, né, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos orar, e como sempre fazemos, meus irmãos, orar pelos nossos irmãos, orar pelo pastor Gideon Cunha, orar por tantos outros irmãos que estão precisando de oração. Logo mais ao final do culto a gente tem uma lista mais completa. Se você tem um motivo especial, faça chegar até nós, através dos irmãos do acolhimento. Nós vamos fazer o registro para que no final do culto a gente possa orar por todos vocês, por todas as famílias que estão precisando de oração. Nesse início de culto também, meus irmãos, eu justifico a ausência do nosso pastor Antônio José, o pastor da nossa igreja. Essa semana, desde domingo, ele está em viagem com a irmã Janilda, uma viagem de visita à sua família, ali no interior de São Paulo, visitando os netinhos. Então, é uma semaninha de visita à sua família. Nós vamos orar por ele, pela irmã Janilda, pela sua família, para que nosso pastor tenha uma estadia abençoada junto com a sua família. Em breve esteja de volta. É só uma semaninha. Se Deus quiser, no início da semana, ele já estará conosco, em nome de Jesus. Quantos precisam de oração, meus irmãos? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Nós estamos na Tua casa, Senhor. Nós não temos a oportunidade de estar na Tua casa. É sempre bom estar aqui, é sempre bom poder nos reunir, Senhor, com os nossos irmãos, ouvir a Tua palavra, adorar o Teu nome, desfrutar da comunhão que temos com o Teu Espírito Santo, Deus. Como é bom, Senhor, sentir, Deus, que o Senhor sempre está conosco. Cada reunião, cada encontro, o Senhor marca presença. E nós pedimos que mais uma vez isso aconteça, Senhor. Vivificando os louvores, a palavra, o momento da oferta. Que tudo que aconteça nesse culto, aconteça para a glória e louvor de Jesus Cristo. Eu oro, meu Senhor, por todos os meus... Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, podemos buscar então, pelo amor de Deus unidos, aclamar.
e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. E Jesus maravilhoso, tu clamando aos outros céus, poderás então dizer, sou um dos tais. Você pode declarar. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Diga. Tais, um dos tais. Podes tu também dizer, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao Senhor e exaltar o seu nome. Quantos foram transformados aqui pelo Senhor Jesus? Aleluia! A glória é dele, o reino é dele, o poder é dele para transformar nossas vidas. Aleluia! Cante mais um louvor. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu
essa certeza, louve. Entrando no meu coração, seu Espírito sempre empenhou conceder, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Sua voz. Com Ele. Oh, aleluia. E a cidade celeste que nos aguarda. Guarda. Oh, glória. Que lindo. No meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Levante suas mãos pela certeza. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Oh, Jesus maravilhoso. Só Jesus. Entrando no meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Oh, glória a Deus. Os que foram transformados, fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sua graça é infinita. Aleluia. O seu poder é grande. Bom é Jesus. Vamos continuar louvando. Os adoradores louvem ao Senhor. Tu és o Deus que
Deus que nos sonda. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vês. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, com toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, Se eu perder, se eu subir, se eu descer, diga, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Levante suas mãos e diga, Adorar é o que sei. na voz de quem te adora, na voz de quem te adora, Senhor. Os adoradores aplaudam o Rei Jesus. Graças a Deus, podeis sentar, meus amados irmãos. Quero saudá-los na paz do Senhor, amém? Com muita alegria que nós estamos aqui em mais um culto de instrução, de ensino da palavra de Deus. E nós já gostaríamos nessa oportunidade de apresentar aqui um casal que está vindo da congregação Borges de Melos para congregar aqui conosco no Tempo Central. O presbítero Jorge Buriti e sua esposa Ana Paula Buriti. Muito bem, os irmãos querem receber bem-vindo esse casal, está vindo congregar conosco, vamos dizer todos amém? Amém. Tudo bem, sinta-se bem, meu amado, depois você procura aí o pessoal da secretaria. Também conosco, pastor Paulo Magalhães e esposa Ilana Magalhães, dirigentes da ADTC Rio do Inácio, campo da Semoaba, no Tururu. Onde está? Pastor? Ah, muito bem. Os irmãos querem receber bem-vindo, pastor, que está vindo partilhar conosco a palavra de Deus e o culto de adoração ao Senhor. Vamos dizer amém? Amém. Sinta-se bem, pastor, está em casa. Meus amados, nós gostaríamos de saber se tem mais alguém que não foi aqui anotado, que esteja nos visitando, seja de outra comunidade, de outra igreja. Levante assim a mão. Glória a Jesus. Todos são de casa, os demais. Tem aqui a congregação do Marechal Rondon, mas logo mais será apresentado. Quero também nessa oportunidade lembrar os irmãos os eventos que ainda teremos nessa semana, né? Hoje é a terça-feira. Na quinta nós teremos o círculo de oração, a partir das 14 horas.
Sexta-feira, sala virtual de oração, 17 horas, através de um link que é disponibilizado para os irmãos, e você pode acessar e participar desse momento de oração. E domingo nós teremos a sequência de eventos, que é a EBD às 8 da manhã, culto matinal 10 horas, e de noite, 18 horas, o culto de celebração. Então, são muitas as oportunidades que você tem de estar conosco, participar desses momentos. Amém? E nós gostaríamos agora de convidar os oficiais da igreja, que nós vamos recolher dízimos e ofertas que trouxemos para o sustento da obra de Deus. A obra de Deus é feita através dessas doações, dessas ofertas, dos dízimos dos irmãos, que nós sustentamos missionários no exterior, os projetos sociais da igreja, os projetos sociais, tanto na Grande Fortaleza, como aqui mesmo no centro, aqui através do nosso ponto central aqui. Então, são muitas as demandas, e a igreja conta com a participação de cada um, e Deus há de recompensar, porque a palavra de Deus diz que Deus ama o que dá com alegria. Amém? Curve as suas cabeças, e se você está distante, pode participar também, que nos assiste através das redes sociais, através das contas que estão disponibilizadas aí na tela. Senhor Deus e Pai, Senhor, te damos graça, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, nessa noite, para juntos aprendermos de Ti, da Tua palavra, dos Teus santos ensinamentos, Senhor, aprender a Te servir, a melhor, Senhor, Te cultuar. Pai querido e justo, que Tu possa abençoar cada um dos Teus servos que aqui chegou, que com muito amor, meu Deus, participa desse momento, através das suas ofertas e dízimos, e que veio, Senhor, certo, que ouvirá algo da Tua parte. Pai querido e justo, te pedimos, meu Deus, também por aqueles que momentaneamente não estão com condições de participar, estão passando por lutas, por provas, Senhor, que Tu possa abrir portas, que Tu possa dar prosperidade ao Teu povo. Pai querido e justo, fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de sua mão. Cante, diga. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me tomar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia! Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã.
durar uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Senhor. Ainda que a figueira floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor. Ele é a sua força, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos, amados, uma nota. Essa nota é da nossa irmã Sulamita. Ela, nessa noite, dedica este culto, esse culto de doutrina. Ela dedica como um culto de ação de graças por uma vitória grande que Deus deu a ela. Há alguns dias atrás, ela foi levada para o hospital às pressas com um AVC. Passou por uma cirurgia no cérebro, onde foi colocado ou foram colocados 2 stents. E hoje ela está aqui, oferecendo um culto de ação de graças, sem nenhuma sequela. Onde está a irmã Sulamita? Por favor, fique de pé. Está aqui, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar, minha querida, obrigado. Então nós louvamos a Deus, juntamente com a irmã Sulamita nessa noite, por essa grande vitória, pois a vida está nas mãos do Senhor, né, irmãos? A gente sabe que Ele é bom e a sua graça e misericórdia dura para sempre. Também, meus amados, nessa noite eu queria apresentar com muita alegria a nossa abençoada congregação de Marechal Rondon, que hoje está conosco nessa noite. Eu queria que vocês ficassem de pé. Pastor Rondinelli, cadê o pastor Rondinelli? Aqui. Muito bem. Congregação Marechal Rondon, hoje nos dando a alegria de participar desse culto conosco. Não são visitantes, estão em casa, é a casa da igreja mãe, né? A nossa sede, nossa igreja mãe. A igreja está feliz em receber a nossa congregação com essa representação tão linda nessa noite. Vamos dizer amém? Amém. Que Deus abençoe pastor Rondinelli e continue fazendo prosperar essa grande e abençoada congregação. Meus amados irmãos, nós vamos agora ouvir a santa palavra de Deus, pastor Ozean. Assim, um louvor pela congregação logo, né? Então a congregação está com a oportunidade. E depois então nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Sim, é o setorial. O pastor Ozean, ele ia apresentar o setorial, mas eu já vou apresentar logo, enquanto a congregação se prepara. Onde estão os supervisores do setorial 3? Por favor, fiquem de pé. Muito bem. Que Deus abençoe os meus irmãos. Podeis sentar. Louve ao Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Rodinelli, todos os meus irmãos da nossa amada congregação do Marechal Rondon. Que Deus abençoe nossos pastores, que Deus abençoe toda a igreja presente. Meus irmãos, antes de tomar a palavra de Deus, eu quero dar só um aviso rápido do Ministério de Mulheres TC, aqui da nossa igreja sede. Dias 7 e 8 de agosto, a partir das 10 horas, acontecerá a bazar aqui, realizado pelo Ministério de Mulheres da nossa igreja. E as irmãs estão pedindo doações, estão recebendo doações que poderão ser entregues na recepção da igreja, nos cultos e no ciclo de oração. As irmãs aqui da sede e demais irmãs presentes que queiram ajudar, que queiram abençoar, façam isso. É bênção para a igreja, é bênção para os trabalhos e projetos do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Vocês poderão fazer essas doações tanto na recepção da igreja durante a semana, em horário comercial, como nos nossos cultos, terça-feira, domingo, manhã e noite, também na quinta-feira à tarde, a partir das 14 horas, no nosso ciclo de oração. Participem, minhas irmãs, abençoe esta obra que é muito importante, nós precisamos de vocês. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, meus irmãos. O Senhor trouxe... Esses dias tenho conversado com o nosso pastor sobre a abertura da nossa mobilização do Nordeste para Cristo, que irá acontecer nesse mês de agosto. A partir do dia 14, começa aquela jornada de 30 dias de oração. Esse foi um tema já trabalhado no nosso último culto de missões e também será nas congregações. E nós estamos já entrando nesse clima de ministrações, de conscientização. Aqui na igreja sede, a partir do próximo domingo, nós já iniciaremos aquela mobilização dos irmãos receberem seus cartões de intercessão, porque é um mês de oração, e aí no final dos 30 dias, que será dia 14 de setembro, uma semana depois da nossa festa, aí nós temos aquela grande mobilização evangelística em toda a cidade, todas as nossas congregações, cultos, cruzadas, e Jesus tem salvado muitas pessoas nesses dias. Ano passado, provavelmente foi a nossa maior mobilização do Nordeste para Cristo, e a gente vive essa expectativa de que toda a igreja se envolva, as congregações, os irmãos, se comprometendo com a intercessão de pessoas, trazendo uma pessoa não crente para um culto, e quem sabe o Senhor Jesus vai alcançar essa pessoa, e você terá ganhado uma alma para Jesus em 2024. É uma coisa boa, não é, meus irmãos? E nós vamos todos participar em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, meus irmãos. O texto que nós já lemos, eu quero ler a partir do versículo 8. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, e vamos ler do versículo 8 até o versículo 13, meus irmãos. Se eu pudesse, eu leria o capítulo 3, o 4 e o 5, porque a mensagem é baseada nesses 3 capítulos. Mas aí eu fiz um recorte para representar aquilo que nós iremos compartilhar com a igreja na noite dessa terça-feira. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos,
ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, essa é uma leitura muito preciosa e nós temos passado muito nesses textos nos últimos meses, nos últimos anos. E o Senhor vai vivificando sempre ministrações e novas ministrações a partir dele, porque retrata o sentimento que a igreja tem, aquilo que a igreja tem abraçado, meus irmãos, nesse tempo, nesses anos de pastorado do nosso pastor Antônio José. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nos inspira a visão de Deus, a visão pastoral que esta igreja segue. Porque nós entendemos que Atos dos Apóstolos não é apenas o registro histórico do começo da igreja, sua fundação, sua expansão, mas é também um modelo emblemático, instrutor, que nos orienta e que nos dá um norte de como a gente deve ser enquanto igreja. A igreja de Atos é um exemplo, é um modelo para o modo em que nós podemos e devemos agir enquanto igreja. Por muitas razões, mas certamente a principal delas é porque essa igreja era a igreja dos apóstolos. A igreja liderada pelos apóstolos, aqueles que estabeleceram as bases e os fundamentos da igreja de Jesus. Fundamentos esses que não são alterados, meus irmãos. Foram colocados definitivamente de uma vez por todas. Mas também porque esses homens receberam direto do próprio Jesus. Foram aqueles e unicamente eles que andaram com Jesus e, portanto, receberam do próprio Jesus a missão que Jesus deu. Portanto, quando a gente quer saber como cumprir a missão de Cristo, a gente tem dois olhares. A gente tem um olhar para o que Jesus disse e tem um olhar para como a igreja que ouviu Jesus dizendo cumpriu essa missão. Então é uma lição para nós, é um modelo e é uma referência para a gente. E nós estaremos sempre voltando e olhando, desejando viver essa referência, nos espelhando no exemplo e na vida e na atitude desses servos do Senhor que começaram a igreja e a partir deles o Senhor iniciou e startou um grande movimento que se espalhou pelo mundo e chegou até nós. Nós temos em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, uma descrição de como o Evangelho se espalhou pelo mundo a partir de uma cidade humilde, uma cidade pequena naquele contexto chamado Jerusalém. O Evangelho sai de um mundo simples, de um mundo rural, do campo. A Palestina não era a região mais próspera, mais conhecida, mais afamada e mais considerada daqueles dias. Parecia pouco provável que uma simples cidade, e Jerusalém naquele momento tem pouco mais de 20 mil habitantes, os historiadores acreditam que no máximo 25 mil habitantes, uma pequena cidade dessa pequena cidade, surgisse um movimento capaz de alvoroçar o mundo, capaz de varrer o mundo e trazer, meus irmãos, uma verdadeira revolução nesse mundo, nessas cidades em que esta mensagem chegava. Aquele era um tempo de grandes cidades, por exemplo, Antioquia da Síria, cidades de Éfeso, cidades de Corinto, eram cidades de 500 mil de habitantes, cada uma delas, um pouco menos, um pouco mais. Vocês imaginam? Cidades grandes. Roma era uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, grandes cidades. A fé e o evangelho e a mensagem saem de uma pequena cidade de 20 e poucos mil habitantes, uma cidade rural, uma cidade de povos que viviam dominados pelo Império Romano e que viviam a sua religião, tinham a sua relativa liberdade como era própria da dominação romana, mas não tinha prestígio naquele tempo no mundo greco-romano. Não se conhece na história momentos de destaque daquele ambiente, daquele contexto em relação ao mundo político da época. Normalmente Roma estabelecia um procurador que representava o grande César e esse homem tinha o poder da vida e da morte. Foi esse homem, por exemplo, que decretou a morte de Jesus. Naquele tempo era o Pôncio Pilatos. De modo que parece assustador que um movimento simples de camponeses, de um homem simples, carpinteiro, de uma cidade menor ainda do que Jerusalém, uma mensagem absolutamente estranha, porque fala de um morto que ressuscitou, comece a ganhar vida, comece a ganhar destaque,
e comece a abalar as estruturas de poderes daquele tempo, daquele mundo. O evangelho, meus irmãos, pregado por estas pessoas, foi algo extremamente contagiante. Eu acho tão maravilhoso como ele vai, meus irmãos, se espalhando como um rastilho de prova. A gente tem isso lá em Tessalônica, quando Paulo, já feito a sua primeira viagem, faz a sua segunda, entra no contexto da Europa a partir de Filipos, e quando ele chega em Tessalônica, que ele começa a pregar, fica 3 semanas ali, e enquanto prega, o evangelho vai se espalhando, e aí começa a levantar-se uma oposição ao ministério de Paulo naquela cidade, e eles vão até os magistrados e autoridades da cidade, e eles dizem isso aqui: esses homens que estão alvoroçando o mundo, chegaram até aqui, chegaram até nós. Essa é uma frase emblemática, meus irmãos, que fala do impacto do evangelho, atravessando as fronteiras, os limites das cidades, das grandes províncias, e não respeitando ninguém, porque começa com simples homens iletrados, mas Atos já é o registro de que homens importantes já fazem parte desse movimento. O próprio destinatário de Atos, que é Teófilo, provavelmente é um homem importante, o modo como Lucas se refere a ele, e para ter sido destinatário de 2 importantes livros, não só o livro de Lucas, como o de Atos, foi a ele, e provavelmente é um homem importante. Naquele momento, autoridades, gente influente já começa a ser atraída, já começa a ser envolvida por aquela mensagem. E nós precisamos relembrar disso, meus irmãos, porque foi esse poder contagiante que chegou até nós, que nos trouxe aqui, que tem feito a mensagem e a pregação do evangelho tão poderosa e alvissareira, que 2000 anos depois continua varrendo o mundo, transformando vidas, transformando pessoas sem solução. E talvez tenha algumas delas aqui que não tinham solução, mas quando esta mensagem o alcançou, uma mudança completa aconteceu. Aleluia! Quantos foram alcançados por essa palavra? E podem adorar e bendizer o nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, no começo dessa palavra, eu devo fazer algumas observações gerais sobre o poder contagiante do evangelho. Algumas observações gerais para a gente considerar como isso aconteceu e como isso nos toca. Porque eu tenho dito isso e eu digo isso muitas vezes. A nossa igreja, o começo dela, a forma que ela se espalhou, é muito parecido com a forma que a igreja começou e se espalhou nos Atos dos Apóstolos. E eu tenho isso por certo, e para mim esse modelo, essa referência que nós temos em Atos, inicialmente nos ensina algumas coisas muito importantes que são de ordem geral que eu preciso trazer para a igreja. E a primeira observação que eu faço é que Deus, para fazer o evangelho espalhar-se por tantos lugares, Ele não se limitou, meus irmãos, ou Ele não limitou o acesso desse evangelho a um grupo privilegiado. Não foram pessoas iniciadas, cultas, doutas. O evangelho e o cristianismo não era uma sociedade secreta de gente iluminada. Era uma mensagem simples, clara, que deveria alcançar o maior número de gente possível. E Deus criou a ocasião para isso. Aqueles 120 que estão em Jerusalém, que esperam a descida do Espírito Santo, se imaginaram na sua vida e naquela espera que a expansão do evangelho dependeria deles. Eles se enganaram e já perceberam isso no dia do Pentecoste. Porque no dia do Pentecoste, o Senhor decidiu apresentar a mensagem do evangelho a muita gente no mesmo momento. Tinha mais ou menos 17 nações, 17 povos que assistem àquela pregação de Pedro e ouvem sobre o evangelho. Jesus salva muitas pessoas ali. Os irmãos conhecem a história. Lucas dá conta de quase 3.000 pessoas. Ali foi uma forma de Deus dizer: a expansão da minha mensagem não estará confinada a nenhum grupo. Ninguém será detentor dessa mensagem. Ninguém será detentor para, segundo o seu bel prazer e o seu interesse, espalhá-la. Eu vou achar um jeito
de fazê-la ser espalhada no mesmo tempo, no mesmo momento, sem que ninguém controle isso. E ele fez isso no dia de Pentecostes. Porque as pessoas que estavam ali foram alcançadas pela mensagem de Pedro e se converteram, foram batizadas, saíram crentes dali de volta para as suas cidades, para os seus povos. Elas já voltaram missionários para pregar o evangelho onde estavam. E aqui está a explicação por que o crescimento da igreja em Atos ele é tão desordenado, ele é tão difuso, ele não é coordenado, ele não é movido por uma estratégia elaborada pelo Supremo Concílio de Jerusalém, que sentou e organizou o planejamento e disse, olha, vamos começar aqui, vamos por ali. Não, Jesus reuniu 17 nações no mesmo dia, fez o evangelho alcançar essas pessoas e disse, agora vão e leve essa mensagem aonde vocês forem. E quem é que vai coordenar isso? Ora, o Espírito Santo. O próprio Deus vai coordenar. De modo que quando a igreja percebe, quando Jerusalém descobre, tem igreja espalhada e pipocando para todo lado, que eles nem imaginavam. Por exemplo, talvez o grande emblema disso é a igreja de Roma. Há uma discussão como surgiu a igreja de Roma, até hoje não se sabe. E a hipótese mais aceita é que provavelmente o grande império romano foi alcançado por um irmão anônimo que estava lá no dia do Pentecoste, aceitou Jesus na pregação do Pedro, foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, gente, tudo isso em fração de poucos dias, e já saiu de Jerusalém, levando um coração inflamado, para levar o evangelho à principal cidade daquele tempo. Os irmãos percebem como é maravilhoso isso? Então essa mensagem se espalha, ninguém é detentor dela, ninguém pode privá-la, ninguém pode dizer aqui a gente controla, só vai ouvir quem a gente quiser. Não, espalha, fala de megafone para todo mundo. Ah, eu quero ser missionário, pois vá, mas eu não fui ainda consagrado a pastor, vá assim mesmo. Ah, mas eu sou uma mulher, eu não tenho nenhuma credencial, vá como mulher, abra o meu trabalho, pregue. Foi assim, gente. Foi assim, pessoas simples, pessoas, humildes, sem nenhuma referência eclesiástica, lhe impulsionando, lhe empoderando. Elas tinham o poder que precisavam, elas tinham um impulso que necessitavam. O Espírito Santo havia descido sobre elas, e isto bastava. Isto era o bastante. É assim que começa. Deus não limitou o acesso a um grupo privilegiado. Muitos ouviram e muitos foram alcançados ao mesmo tempo. A igreja, quando descobriu, o cristianismo está espalhado para todo lado, crente para todo lado. Quando eu olho, meus irmãos, é tão parecido com a gente, é tão parecido com a nossa história. Quando eu leio sobre os nossos primeiros anos dessa igreja que você faz parte, foi assim. Irmãos recebendo o batismo e voltando para suas casas, para suas cidades, levando essa mensagem. Quando os missionários descobriram, tem igreja pentecostal para todo lado. É nesse tempo que surge o ministério itinerante. E os missionários pioneiros suecos criaram esse ministério naquele tempo para dar conta de uma demanda em que tem muita igreja e poucos líderes e poucos pastores. E eles precisavam nomear lideranças que saiu praticamente cuidando de 3, 4 cidades, estados. É por isso que a gente tem nomes emblemáticos, como por exemplo, pastor Adriano Nobre, que é uma figura importantíssima da nossa história, mas é também para vários estados do Nordeste, porque não tinha gente suficiente. Então, esses homens, eles circulavam, eles transitavam de uma cidade para outra, de um estado para outro, porque crescia tanto e rapidamente para todo lado, que não dava tempo formar liderança, preparar a gente para dar conta. Então, às vezes, um homem só, eu li esse relato no último encontro de líderes e pastores no sábado, um homem só viajava 200 léguas a pé, pregando o evangelho, edificando os irmãos, estabelecendo trabalhos, formalizando o começo dessa igreja em muitas cidades que ia repentinamente surgindo. Naquele contexto, meus irmãos,
do ciclo da borracha, as crises da seca do Nordeste, especialmente do ano 15, a grande construção das estradas férreas pelo Brasil. Irmãos simples saíam trabalhando e lá pregavam, Jesus salvavam, e eles vinham na cidade e diziam: pastor, eu preguei lá onde eu estou morando agora e Jesus salvou, tem um grupo de irmãos lá, o senhor não poderia ir lá fazer um culto, levar alguém para cuidar da gente? Meus irmãos, isso era tão comum, porque fala desse poder do Espírito Santo que faz o evangelho se espalhar, não ser manipulado, controlado. Não é algo que alguém entesoura para si e diz: só acessa quem a gente quer. Não, é para todos. Espalha, chegue nos mais distantes lugares. Foi assim o começo, meus irmãos. Mas a gente aprende também, em linhas gerais, que a ação transformadora do evangelho naquele tempo tornava o testemunho deste evangelho eficaz, sabe? Tornava o testemunho eficaz, tornava esse testemunho inquestionável. As pessoas iam vendo o impacto e a transformação causada por onde ele chegava. Gente mudado, transformado. Gente que outrora vivia vidas, sabe, violentas, pecaminosas, desregradas, sabe, entregue, mergulhado, manietado, escravizado pela religiosidade. Os próprios apóstolos, a história da conversão de Paulo, você começa a ter gente que sendo crente, a sua vida se tornava um exemplo. E ao andar e ao ser visto, já era uma evidência, prova do que esse evangelho pode fazer com alguém. Quando alguém olhava aquela pessoa outrora, sabe, irreconhecível, agora arrumado, sabe, digno, com a Bíblia, um cidadão do céu. A pessoa: mas como é que você mudou? Foi o evangelho. O evangelho mudou a minha vida. E essa mudança, esse caráter transformador do evangelho ia fazendo esse testemunho ser eficaz. Sabe, o poder dele começa a ser inquestionável. Afinal de contas, como alguém assim poderia mudar como mudou? Mas há uma terceira coisa. Eu estou aqui nas observações gerais sobre o poder contagiante do evangelho. E a terceira coisa diz respeito aos sinais que seguiam a pregação do evangelho. Sinais esses que atraíam as pessoas. Porque essa é uma verdade que talvez a gente precise estar lembrando todo o tempo. O evangelho, como boa notícia, não é uma informação que se dá, que solta e se espalha no vento, sem nenhum poder, sem nenhum efeito sobre as pessoas. A grande maravilha de comprometer-se com Cristo e com a sua palavra, meus irmãos, é que esta palavra ela é confirmada com sinais, com poder, com maravilhas. Esta notícia maravilhosa, ela traz consigo um endosso de Deus, e ela é acompanhada, meus irmãos, de uma capacidade sobrenatural de mudar as coisas. Pessoas enfermas são curadas, pessoas oprimidas por Satanás são libertas, pessoas que estão num estado e numa condição de não ter mais jeito, e todo mundo disse: não tem jeito. O evangelho alcança essa pessoa, e ele não alcança só para mudar a pessoa no tocante àquilo que a pessoa crê, no tocante àquilo que a pessoa conhece, no tocante ao modo de vida dessa pessoa. O evangelho também toca, causando mudanças no sentido de fazer a gente ver efeitos sobrenaturais, milagres, eram tão presentes. Eu chamo a atenção dos irmãos para como o texto descreve isso. A gente olha o texto e vê o livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12, fala disso. Olha como é interessante essa descrição de Lucas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração pelos apóstolos. Aí olha o que diz o versículo 14: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas,
e os colocarem sobre leitos e macas. E aí Pedro ia passando, e a sombra ia tocando e projetando, e aonde a sombra tocava, o paralítico levantava, o cego via, os doentes eram curados, possessos libertos. O homem vai passando e vai deixando um rastro de cura, de milagre, de sinais. E aí o texto vai dizendo que isso fazia as pessoas se aproximarem, querer estar perto. Olha o que diz o versículo 16, diz: vinha muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos. E quantos eram curados, meus irmãos? Quantos, meus irmãos? Todos. Todos. Não eram palavras vazias, não eram palavras, meus irmãos, elaboradas a partir de uma retórica, sabe, truncada, de um intelectual brilhante, de um brilhante orador. Não, são palavras simples, saindo dos lábios de pescadores, mas regadas de graça, de poder, e quando elas tocam, elas causam mudança nas pessoas. Nós precisamos revisitar isso, meus irmãos, porque aqui está a explicação, o porquê o poder desse evangelho é contagiante, o porquê esse evangelho se espalha, porque essa mensagem não pode ser detida, porque são sinais que não podem ser ignorados. É isso que nos leva ao texto que nós lemos, porque as palavras ditas por Pedro no texto que nós lemos são ditas no contexto em que eles são interrogados por conta de um milagre feito. E aí o texto vai mostrar que eles até têm vontade de dar uma pisa nos apóstolos, mas não podem dar por causa do milagre. Porque o milagre fez a multidão toda estar lá fora, esperando os apóstolos. E eles tentam até, sabe, afugentá-los, chantageá-los, mas diz, eles não puderam açoitá-los por causa do milagre, por causa da multidão, porque é inquestionável, às vezes a gente fica pensando, eu leio tanto sobre isso, né, os missiólogos, pensando como alcançar essas pessoas nesse tempo, pessoas incrédulas, pessoas naturalistas, que não creem em Deus, pessoas secularizadas. Essa é uma discussão que se estende para longe. Esses dias, conversando com um dos nossos missionários que está na França, inclusive estão voltando nesse momento, embarcaram logo agora, a partir de 7 horas da noite, talvez, embarcaram já voltando para a França, e a gente conversando. E essa discussão, como alcançar pessoas secularizadas, que não creem em Deus, que não creem em nada, que você fala e elas não acreditam naquilo, elas riem de você, elas pensam que você é um fanático, é um ingênuo. Aí eu comecei a lembrar de Atos, e eu comentava com o missionário no almoço, eu disse: você sabe o que é que não tem como discutir? É milagre. Se a gente pregar e Jesus fizer milagre, e Jesus fizer prodígios e sinais como Ele disse que faria, não tem ateu que se segure em pé, não tem incrédulo que resista, meus irmãos. Um sinal contundente do poder de Deus, da graça de Deus, da manifestação. Vocês percebem que o caminho é esse? Um caminho simples. Por que é simples, pastor? Porque Deus é o mesmo. Porque o Espírito Santo não voltou para o céu, Ele está aqui no meio da gente, e Ele é capaz de fazer as mesmas coisas que antes. Ele faz, Ele continua fazendo, Ele está fazendo em algum lugar do mundo. Foi isso que fez o poder dessa palavra ser contagiante, meus irmãos. Mas o que mais impressiona é que essa mensagem ela é contagiante justamente a partir e na instrumentalidade de homens e mulheres simples, falhos, sabe, gente sem muito destaque. E o que mais me impressiona é como Deus veicula esse processo de contágio dessa mensagem através dessas pessoas. O que tem essas pessoas? O que tem de extraordinário essas pessoas? Como essas pessoas chegaram aí tão longe?
O que movia esses homens e mulheres a se tornarem o meio pelo qual Deus espalhou sua mensagem até os confins da terra? Essa é a pergunta que Atos responde. E a primeira resposta que Atos nos dá é que o que movia esses homens e mulheres, esses instrumentos de Deus para o contágio desta palavra que se espalhava, e antes que morresse o último apóstolo, que foi João, essa mensagem estava literalmente nos confins do mundo civilizado daquele tempo. Meus irmãos, uma igreja que em menos de 100 anos varreu o seu mundo da época. O Império Romano foi sacudido com essa mensagem. Como é que isso é possível? E aí Atos é a história de como isso é possível. E a primeira resposta que a gente tem em Atos, a partir desses 3 capítulos de Atos, é que aqueles homens e mulheres eram portadores de uma convicção de agir e falar em nome de Jesus. Eles tinham certeza, eles tinham convicção de que o que eles faziam, de que o que eles falavam, era isso em nome de Jesus Cristo que eles seguiam e adoravam. Isso não é uma coisa simples. A gente tem muita gente falando em nome de Deus. Deus tem muito representante nesse mundo, gente, sem ter dado nenhuma procuração a essas pessoas. E não deu porque elas não têm sequer legitimidade para falar em nome dele. E por que não tem legitimidade? Porque muitas vezes usa o nome de Deus para locupletar-se, para enriquecer-se ilicitamente, para ganhar fama, prestígio, poder. Meus irmãos, a pessoa põe o nome de Deus debaixo do braço e vai longe, se dizendo representante dele, mensageiro dele, servo dele. Mas não é simples falar em nome de Deus. Nem todas as pessoas têm autoridade, legitimidade para falar em nome de Deus. Mas esses apóstolos têm. Eles têm. E eles estão prontos para responder e para provar que têm. Porque quando aquelas autoridades, e é interessante que a pergunta, gente, é assim, é aquela pergunta que te dá a oportunidade de você dizer o que você sempre quis dizer. Eles estão lá diante das autoridades de Jerusalém, chega lá, os chefões do Sinédrio ficam diante deles e disseram: em nome de quem vocês fizeram esse negócio? Ora, mas era só o que Pedro queria ouvir essa pergunta, meus irmãos. Aí Pedro disse: olha, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia, é em nome dele, é em nome dele, é em nome dele que nós fizemos o que fizemos, é em nome dele que nós falamos, é em nome dele que nós estamos aqui diante de vocês. Eles já sabem, meus irmãos, que a autoridade desse nome repousa sobre eles. Como é que eles têm certeza? Ora, eles já tinham visto isso na prática. O milagre da Porta Formosa já é o test drive do poder desse nome. O Pedro e João vêm orar às 3 horas da tarde. Está lá o coxo que sempre esteve lá, viu, gente? Há muito tempo estava lá. Aí o Pedro e João vai entrando, ele pede uma esmola, Pedro olha, nós estamos em nome de Jesus aqui, rapaz. Aí olhou para eles: olha, meu senhor, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. O paralítico salta e sai correndo para dentro do templo. Aquela foi a prova, o nome funciona, a autoridade já está sobre nós. Eles não têm receio de falar. É muito interessante, meus irmãos, essa convicção de agir e falar em nome de Jesus. Porque não é só dizer para se dar bem com isso, é provar que o poder e a autoridade do nome está sobre você. Às vezes as pessoas pensam que é uma fórmula mágica. Meus irmãos, Jesus é um nome comum no tempo bíblico. Jesus é Josué, é Yeshua, Jeová é salvação. Esse nome não é um nome cabalístico que você diz ele e aí as coisas acontecem. O que dá autoridade, meus irmãos, é a representatividade.
Quando Jesus diz em meu nome expulsarão demônio, não é que Jesus está dizendo que o nome dele é uma palavra mágica. O que Jesus está dizendo assim, vocês terão autoridade para mim representando. Em meu nome, é como os irmãos conhecem isso, aqui é a delegação, meus irmãos. É alguém que é maior, chega para o menor e diga, vai em meu nome, você vai em meu nome. O que você fizer e disser é em meu nome. Portanto, eu endossarei suas palavras, suas ações. Você não pode, mas eu posso. E como você vai no meu nome, as coisas vão acontecer. Essa é a consciência e a fé que os apóstolos têm. E eles agem em nome de Jesus. Isso é tão certo. E as pessoas são tão, assim, às vezes levadas por isso, que muitas vezes ela usa o nome de Jesus de maneira irrefletida, irresponsável, vivendo uma vida desordenada em pecado, e pensa que funciona. O próprio livro de Atos, no capítulo 19, conta a história de um grupo de jovens que, vendo Paulo expulsar demônio, eles acharam bonito e disseram, ora, vamos ficar prestando atenção como é que ele faz. Aí ficaram olhando, acharam um endemoniado bem bravo e foram atrás, olha, em nome do Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos. Aí o demoniado olhou para eles, eu conheço Jesus e conheço Paulo. Quem são vocês? Partiu para cima, deu uma pisa tão grande, rasgou a roupa deles. Porque não é chegar e falar no nome assim, de qualquer jeito. É ser portador da autoridade, de representá-lo. Aleluia, levante a sua mão, você pode ter esta autoridade. Jesus te confiou, meu irmão, Jesus te confiou. Jesus te confiou, você é autoridade na sua casa. Se a coisa ficar séria lá, você não precisa chamar ninguém. Você mesmo resolve. Você é portador da autoridade. A doença bateu na tua casa, você não precisa ir chamar a irmã do ciclo de oração. Você mesmo estende as mãos e diz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Esse poder está nas tuas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Oh, meus irmãos, agora eu sei o que o pastor passa. O tempo já está passando e está acabando a hora da mensagem. Aquela atitude, ela representava, meus irmãos, um risco. Ela representava um risco porque falar em nome de Jesus era trazer à tona a vida de um homem que tinha sido condenado e morto por Roma. Não é inteligente, não é sensato, não é prudente alguém olhar para os homens que arquitetaram a morte de Jesus, que manipularam a multidão para gritar o nome de Barrabás para que ele fosse solto e Jesus condenado. Não é sensato os apóstolos agora olhar para esses aí e dizer, olha, em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, nós estamos no nome dele, e foi no nome dele que esse paralítico agora está bonzinho aí. Mas interessante porque também aquele era um ato de humildade. É um ato de humildade que os apóstolos carregam em si, em não permitir que seus próprios nomes fossem realçados pela multidão, e ocupasse os outdoors, e chegasse agora a se tornarem homens afamados e reconhecidos, como se aquilo que estava acontecendo era produto da fé e da vida e do poder deles. E eu penso que a gente falha muito nisso. A gente se coloca muito no lugar para ocupar uma honra e uma glória que não nos pertence. Percebam que eles estão no contexto de fama e de reconhecimento, e o ambiente aqui é um grande milagre acontecido. E aí o que Pedro está dizendo é que não olhe para Pedro, não olhe para Paulo, não olhe para João, não olhe para Tiago, olhem para Jesus. É Jesus quem faz.
E quando Jesus quer fazer, Ele faz através do Pedro, da Maria, da Joana, da Teresa, da Isabel, do Lucas, do Mateus. O instrumento é o que menos importa. Ele faz. É por Jesus, é por Ele, é por causa dEle. É em função da autoridade dEle. A gente gosta de se colocar nesse lugar que não nos pertence. A gente gosta da visibilidade e um reconhecimento que deveria passar de passagem e alcançar aquele que é o verdadeiro causador das coisas terem acontecido. Os apóstolos dizem não, é em nome dele. Mas é interessante que também, em terceiro lugar, ao usar o nome de Jesus, eles reconhecem que a oposição que está se levantando não é contra eles, mas contra Jesus. Aquela não é uma briga da igreja com as autoridades de Jerusalém. A gente vê isso no livro de Atos 4, a partir do versículo 24, quando eles chegam e vão orar. Eles foram ameaçados, e eles chegam e vão orar. E aí a gente vê essa oração, eles dizendo, eles na verdade citando o texto de Salmos, e ele dizendo: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha o versículo 27. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilato com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Perceba que falar em nome de Jesus é também eles olharem para a afronta, para a guerra, para a oposição, para a perseguição, e dizer: isso não é com a gente, isso aqui não é uma guerra da igreja com esse povo, isso aqui não é uma guerra dos pastores com essa gente. Eles estão lutando contra Jesus. É a Jesus que eles estão afrontando, é a Jesus que eles estão enfrentando. É a Jesus que eles estão, se levantando contra. E isso é tão interessante que o próprio Jesus corrobora isso e autentica essa compreensão que os apóstolos têm. Os irmãos querem um exemplo? A partir do capítulo 8 se levanta uma grande perseguição orquestrada por um homem muito violento, muito religioso e muito importante daquele tempo, chamado Saulo de Tarso. E aí no capítulo 9... esse homem está indo para Damasco procurar cristãos, e no meio do caminho ele é interceptado por uma luz, ele cai do cavalo, e ele ouve uma voz. Os irmãos lembram que a voz diz: Saulo, Saulo, por que o quê? Por que me persegue? Ele não está perseguindo, ele está perseguindo cristãos, ele está perseguindo a igreja. Mas quando nós falamos e vivemos em nome de Jesus, essa guerra não é contra nós, esta afronta não é dirigida a nós, ela é contra o dono da igreja. Paulo atordoado diz: quem é, Senhor? Quem é que fala? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levante a sua mão se você está sob a autoridade de Jesus. A guerra não é contra você, a afronta não é contra você, a oposição não é contra você, a inimizade não é contra você. Se você fala em nome de Jesus, se você faz o que faz em nome de Jesus, Jesus se coloca, Ele intercepta a seta que é lançada para te ferir, a mortandade que assola para destruir você. Ele chega antes de você para assumir por você e não deixar que você pereça.
Eu sinto, às vezes, a gente muito preocupado em defender Jesus. E acho isso um esforço além de ingênuo e inútil. Porque é Ele que nos protege. A gente fala em defender a fé, mas a fé que é o escudo, é ela que nos protege. Meus irmãos, vamos colocar as coisas no lugar, a igreja é de Jesus. A afronta não é contra nós, a guerra não é contra nós. A guerra é contra alguém que é mais poderoso do que os poderes de Satanás. É por isso que essa igreja não para, é por isso que ela não é paralisada, é por isso que ela não é vencida. Porque os inimigos não são aqueles simples pescadores, e rapidamente as autoridades vão descobrir isto. Porque vai chegar ao ponto que próprio Roma e o grande império vai assumir aquela guerra e dizer: vocês agora são os nossos inimigos. E eles vão descobrir que mesmo matando essas pessoas, esse povo não pode ser destruído, porque o chefe, o cabeça, habita lá onde ele não pode ser alcançado. Alamana, Gashura, Aramahaya. É o Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da igreja. Ele cuida da igreja, Ele vela pela igreja, pelo amor de Deus. Ele cuida da igreja. A gente já viu isso aqui, nessa história aqui. Ele cuida da igreja, gente. Mas é a segunda coisa que a gente aprende com esses homens e mulheres. Eles têm uma certeza inabalável de quem Cristo é e o que Ele pode fazer. Eles sabem quem Cristo é. E é isto que Pedro diz quando ele é perguntado. Olha como é interessante, o versículo 10. Pedro fala: nós estamos falando em nome de Jesus. Saibam os senhores que todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em nome dele que este homem está curado na presença de vocês. E aí ele diz no versículo 11: esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E aí Pedro continua: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eles não têm dúvida de quem Cristo é. Eles não têm dúvida de que Cristo está verdadeiramente ressuscitado. E eles aqui, meus irmãos, demonstram de maneira inquestionável que estiveram com Jesus, que viram Jesus. E é importante ser dito porque naquele tempo as autoridades subornaram os guardas. E a gente tem essa informação nos evangelistas. Quando eles vão no túmulo, que o túmulo está aberto, o corpo não está lá, os guardas estavam literalmente numa roubada, gente, porque um grupo de soldados fortemente armados e totalmente leais a Roma, eles protegem aquilo como um patrimônio de Roma. Aquele sepulcro está marcado pelo sinete do anel de César. Meus irmãos, uma propriedade com o símbolo de César é propriedade de Roma. Ninguém mexe, ninguém bula, ninguém arranca aquele lacre. Tem que ser uma pessoa muito poderosa, que não respeite César para fazer isso. E aí, quando as autoridades vêem o túmulo vazio e não tem o que dizer, chamaram os guardas, deram um troco aos guardas e disseram: olha, vocês espalham por aí que o corpo foi roubado. Roubado pelos seguidores dele. Mas aqui está os justos seguidores dizendo: ele ressuscitou, nós estivemos com ele, nós vimos ele, nós testemunhamos, ele está vivo, está por aí. Está vivo, a gente viu, passou 40 dias aqui com a gente, comeu peixe com a gente, conversou com a gente, ele esteve aqui. E aí a gente percebe que as próprias autoridades, olha o que diz o versículo 13, olha o que diz o versículo 13, é extraordinário. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados, e aí tiveram que reconhecer que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Eles estão movidos por esta certeza, e ela é tão forte
que quando lá na frente as autoridades ameaçam e dizem: pare, não fale no nome dele, vocês serão presos, nós vamos maltratá-los, nós vamos machucá-los, não falem, vocês estão proibidos. Os apóstolos olham e dizem: julgue, Senhor, o que é mais sensato? Obedecer a vocês que são homens, ou obedecer a ele que é Deus? Aí Pedro diz: nós não podemos deixar de falar o que nós vimos. É real, ele está vivo, Senhor, ele está vivo. Eu estive lá dentro do túmulo, homem. Não estava ninguém lá. Eu fui domingo cedo e vi. Ele não estava lá. Alguém tirou a pedra, ele saiu. Ele está vivo, ele está vivo. Eu estive com ele. Eu estive com Jesus. Feche os seus olhos nesta hora. Glória a Deus. Alamana, Gashura, Alamahaya. Eu estive com Jesus. Eu estive com ele. Sabe, gente, o que é interessante é que não é uma bravata da gente para mostrar uma superioridade espiritual, como muita gente faz. Não toque em mim que eu estou chegando do monte. Não, o texto diz que são os outros que percebem. São os outros que veem e diz verdadeiramente. Eles estiveram com ele, está aí. Ninguém age assim como eles agem. Mas terminando esta palavra, meus irmãos, em terceiro lugar, a gente tem no exemplo desses homens e mulheres a determinação de enfrentar todos os obstáculos possíveis. Os músicos já podem vir se aproximando, porque para esses homens levar essa mensagem por onde levaram, eles precisavam não só ter convicção de que falavam em nome de Jesus, como de fato falavam. Eles não podiam ter apenas a certeza de quem Cristo era e o que Cristo é capaz de fazer. Eles também precisavam estar determinados a pagar o preço que fosse necessário para levar esta mensagem. E acredite, ela custou muito caro a estes homens. A gente vê isso, meus irmãos, o tempo todo. As autoridades chamando, ameaçando. No capítulo 4, olha como é interessante. Atente aqui, por favor. No capítulo 4, já no contexto do milagre do coxo da Porta Formosa, eles até pensam em açoitar os apóstolos, mas decidem não fazer por causa da multidão, por causa do alvoroço, do impacto, da fama daquele milagre. Aí chega no capítulo 5, eles estão pregando e eles estão alvoroçando Jerusalém. Aí as autoridades cansam, perdem a paciência e dizem: prenda esses homens, chega disso, prenda esses homens. Aí prenderam. Diz o texto que prenderam numa cadeia pública. Os coitadinhos, gente. Aí estão presos lá. Deus manda um anjo lá do céu. O anjo vem lá na cadeia, sem que os guardas vissem e percebessem. Abriu a cadeia e disse: vão para a praça pregar de novo, que lá é o lugar de vocês. E no sinédrio, aquela calmaria, as autoridades achando que ia ter um minuto de paz. Aí de repente chega, sempre tem alguém para trazer a notícia, né, irmão? Vem correndo, né? Aí veio lá: olha, vocês estão sabendo do alvoroço na cidade? Aqueles homens estão pregando de novo ali, no meio da rua. E aí, o sacerdote: mas não é possível, eles estão presos. Estão presos, pai, eu dei a ordem, foram presos lá. Pois vai lá na cadeia. E quando chegaram lá, os guardas estavam no mesmo lugar, como se os discípulos estivessem dentro da cadeia. A cadeia fechada e lacrada. Pastor, como é isso? Eu lá sei, irmãos. Eu sei que foi desse jeito. É assim que a história conta. Fala, mano. Quem crê nisso, levante a sua mão. É o Jesus da igreja, meus irmãos.
Porque quando Ele quer, Ele vem, quebra a porta, quebra o ferrolho, despedaça o portão. Mas quando Ele quer, Ele arranca sem abrir a porta, sem quebrar o ferrolho. Ele é o teu Deus, Ele é o Deus da igreja. Levante a sua mão para adorá-lo agora. Oh! Aleluia, aleluia. E aí a gente vai ver que por causa disso as autoridades perdem a paciência, mandam chamar eles e disseram: mas nós não mandamos vocês parar de falar no nome desse homem. Vocês estão enchendo a cidade com o nome desse homem. É Jesus para cá e para lá, para todo canto. Aí eles ficam tão irritados que eles se esquecem da fama dos discípulos. E aí pela primeira vez eles mandam açoitá-los. E o texto diz que os discípulos são açoitados ali. Eles são açoitados e despedidos. E saem dali para encontrar os irmãos na casa de oração. Quando chegaram lá, começaram a cantar. Começaram a cantar por serem dignos de sofrer por Jesus. Começaram a cantar porque estavam tendo o privilégio de sofrer por ser o Mestre e Senhor. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Meus irmãos, eu espero que esta palavra ela insufle no seu coração ânimo, para a gente não deixar esta palavra parar em nós. Ela precisa seguir seu curso, ela precisa alcançar mais pessoas. E eu quero concluir nesta conclusão, falar duas coisas que a gente precisa levar como lições práticas de tudo isso que eu falei nesta noite. Ao falarmos em nome de Cristo, meus irmãos, por um lado, nós podemos ter ousadia. E é esta palavra que eu preciso que você leve na mente e no coração. Você pode ter ousadia. Pastor, mas eu sou um crente assim, tão fraquinho. Você até pode ser. Mas o teu Deus é muito poderoso. Você pode ter ousadia. Você pode enfrentar espíritos malignos que talvez estão cercando a tua casa, na tua família, gente oprimida. Não corra, não tenha medo. Enfrente. Você é portador da autoridade do nome de Jesus. Mas por outro lado, a gente não pode controlar a agenda e a extensão da obra de Cristo. Porque quando a gente fala em nome dele, meus irmãos, é ele que determina o quanto aquilo que nós estamos falando produzirá fruto, o quanto de gente será alcançada. Falar em nome dele é ser guiado pela agenda de Jesus e não a nossa. Nós não controlamos resultados, meus irmãos, nós falamos em nome de Jesus. Mas eu quero trazer a segunda lição para a gente terminar agora. A intensidade da nossa fé e testemunho, meus irmãos. Escute isso e leve isso para casa. A intensidade da nossa fé e testemunho, ela é proporcional à profundidade da nossa experiência com Cristo. O jeito que você vive e age é proporcional ao que você tem experimentado de Jesus. Você nunca será um crente melhor do que você tem experimentado de Jesus. Como você nunca estará aquém do que você tem experimentado de Jesus. Me diga o que você tem experimentado de Jesus, que eu lhe digo o quanto você está disposto a fazer por Ele. Não nos esqueçamos disso, porque essa é a explicação para esses homens e mulheres terem chegado aonde chegaram, terem ido aonde foram. Às vezes a gente se pergunta, mas por que há tanta frieza?
Por que tem irmãos tão desanimados? Por que a igreja aos poucos se torna um lugar em que poucos trabalham e muita gente se tornou meros espectadores de culto? Só aparece aos domingos. Meus irmãos, a explicação está aqui. A experiência com Jesus. Não é só ouvir pregação, não é só ler livros. É experimentá-lo como algo real, pessoal, inconfundível. É ter estado com Ele. Vamos cantar um hino à igreja sobre este nome, sobre esse poder. Se tem alguém aqui que deseja oração, venha à frente. Nós vamos terminar o culto agora, mas abre-se uma oportunidade para você adorar Jesus. Eu convido toda a igreja para cantar este nome poderoso que, sabe, meus irmãos, que nos guia, que a razão desta igreja está de pé e continuará de pé, porque ela está endossada, amparada por esse nome. Jesus, só quero falar o seu nome. Cante. Sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença. Eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar. Se você quer oração, venha. Declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Cante. Seu nome é bom. Levante a sua mão. É o nome de Jesus. 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 Jesus das montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Declare a vitória sobre você, sobre a tua família, sobre a igreja que você pastoreia. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. O seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida.
Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Bendizer o nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero chamar meu irmão, pastor Saturnino. Ele vai orar, o pastor Messias de Castro, nosso pastor emérito, irá impetrar a bênção apostólica. Se você conhece o nome de alguém que precisa de oração, apresente essa pessoa agora em nome de Jesus. Pastor Saturnino, ore em nome de Jesus, meu pastor. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Oremos. Nosso Deus, Pai Celestial, soberano Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por este culto tão maravilhoso, Senhor, com a Tua santa e gloriosa presença, Senhor, sentindo o poder do Teu nome sobre cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor, nesta noite. Sairemos daqui, Senhor, revestido da Tua graça, do Teu poder, para continuar tendo, Senhor, intimidade contigo e falando do Teu poder, da Tua glória e da Tua salvação. Estende as Tuas mãos sobre os nossos irmãos que estão aqui ajoelhados, Senhor. É no Teu nome que há poder, é no Teu nome que as vitórias virão, é no Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Deus eterno, muito obrigado pelo nosso querido pastor Zian, teu servo que trouxe a palavra. Te pedimos agora também pelo nosso pastor Antônio José, onde estiver com sua esposa irmã Janilda, sua família, e a tua igreja aqui reunida e unida nesta noite em torno do teu nome, Senhor. Nos despede na tua santa paz. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Recebamos a bênção, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo, sejam com todos os fiéis aqui presentes, agora e para todos sempre, e toda a igreja com alegria diz amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Glória a Deus.